Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Ocla. E aqui vamos começar a nossa quarta aula, né? Que eu acho que vai ser umas 10. Já fazendo uma previsão do que vocês vão estar vendo por aí, tá bom? Hoje, conforme prometido, a gente vai estar falando um pouco sobre os comandos de copy, né? Os comandos de CP, o comando de MV. Vou estar revendo alguns pontos da aula passada também, adicionando talvez alguns parâmetros, algumas coisas que a gente não viu na aula passada, e também reforçando a questão da troca de diretórios, a entrada em um caminho relativo, enfim. Essa aula vai ser bastante extensa no sentido prático, tá? Não tão teórico, e aí acredito que vocês vão estar gostando mais do que a aula passada, já que ela entrou um pouco mais na parte de teoria, tá? Então, só para relembrar, a gente viu que temos o comando cd, que significa Change Director. Então a gente troca de diretório passando o CD, o comando cd com espaço e o nome do diretório. Se a gente não sabe o nome do diretório, a gente pode dar um ls antes. E aí a gente pode entrar na pasta, na minha pasta, né? E dar um tab. E aí com o cd ponto eu posso estar voltando. Uma das coisas que a gente não viu na aula passada foi como entrar numa pasta oculta, mas também não tem segredo, né? Você pode botar cd ponto, não dá espaço, já que o nome da pasta está junto com o ponto, então você não precisa dar espaço, tá? Então eu vou dar um tab duas vezes, ele vai mostrar todas as pastas ocultas no meu sistema, na minha localização. Então o que eu vou fazer? Eu vou digitar só o comecinho aqui, ó, minha, vou dar um tab e aí eu vou entrar na minha pasta oculta, certo? Uma das coisas bastante interessantes é que eu tenho, geralmente na máquina, dentro do meu perfil, ó, estou na pasta Ocla, vou entrar no Ocla, tá? Geralmente existem algumas pastas ocultas por padrão aqui, como por exemplo, ó, pastas e arquivos, né? Eu queria que mostrar a pasta .ssh, mas aparentemente não tem criado aqui, tá? Mas eu tenho aqui uma pasta, um arquivo chamado bashrc, que se você for visualizar ele, né? Lembrando que, Ocla, como é que tu sabe que esse é um arquivo? Porque aqui, ó, não tem o D. Quando tem um D, é porque ele é um directory, é um diretório. Quando não tem especificado, ele é um arquivo, tá? Tem situações como essa aqui, em que ele tem um L, que é L de link. Ele é um link simbólico, tá? Ou seja, um link oculto direcionando para uma pasta lá na MNT, C users ramon.aws, tá? Mesmo jeito do Azure aqui, ó. Então, eu tenho vários, ó, eu tenho um bash history, que o bash history, ele fica, se eu der um cat nele, ele fica todos os comandos que eu executei, ó, certo? Se eu der um ls -lsa de novo, eu tenho aqui novamente o bashrc, que fica toda a configuração do meu atual bash, que é o bash, né? A minha atual concha, tá? Lembrando que eu posso instalar conchas diferentes, a mais conhecida concha é o bash. E aí também eu utilizo, por exemplo, aqui no Kali, só para vocês visualizarem, inclusive ele já começou a se pronunciar, que é o ZSH. Então ZSH é uma outra concha que eu posso utilizar aqui. Então ele que me dá essa possibilidade de visualizar isso aqui de uma forma mais diferente, né? E ele tem características diferentes. Então se eu for dar um ls lá no meu perfil, ó, ls -lsa, ó, vocês vão perceber que tem aqui, ó, várias pastas ocultas, ó, vocês estão vendo? E uma delas é o uma delas é, olha aqui, ó, o zsh.rc. Então esses arquivos são por padrão utilizados na hora que você abre o terminal, tá? Então na hora que você abre o terminal, ele lê o conteúdo desse arquivo para definir as suas configurações, as configurações dos bashes, né? Das conchas. Que aí pode ser aí tem um arquivo para o zsh e tem um arquivo também para o bash, tá bom? Então voltando aqui. Então a gente consegue ler arquivos ocultos, a gente consegue entrar em pastas ocultas, como a gente já viu. E agora vamos ver o seguinte ponto. Eu tenho duas coisas no Linux que é basicamente o caminho relativo e o caminho absoluto. O que é o caminho? O que é um caminho relativo? Pessoal, sempre que vocês virem essa palavra caminho relativo, mas é relativo a quê? Né?
a quê? Ao diretório que eu estou no momento. Sempre que você, vamos supor, eu estou num determinado local da minha casa e eu quero ir para o banheiro. Então eu tenho um caminho do meu local até o banheiro. Eu vou em frente, viro à esquerda, ando 2 passos, chego no banheiro, pronto. Agora se eu chegar e disser, eu quero que você chegue ao banheiro a partir da entrada da casa. Aí é outra história. Então eu estou definindo um diretório de início e um diretório de fim. Então, sempre que eu falar caminho relativo, sempre é relacionado a onde estou para um local, um diretório, tá? Então, posso até refazer isso aqui. Então, caminho relativo é do diretório atual para um novo diretório. E um caminho absoluto é um diretório de início, que no Linux sempre vai ser o root para o novo diretório. Então, como é que a gente vai entender isso? Vamos lá. Primeiro, vamos visualizar o seguinte. Quando eu digito, aqui eu vou dar um ls, quando eu digito cd minha pasta, cd minha pasta, isso aqui você acha que é um caminho relativo ou absoluto? Vamos lá entender. Para ver se encaixa. Ele é um caminho absoluto? Eu estou passando um diretório de início? Ou eu estou passando apenas um diretório novo? Ou seja, eu subentendi, a concha, o bash, subentende que se eu não passei um caminho completo, ou seja, se eu não passei um diretório de início e um de fim, automaticamente eu estou me tratando, eu estou falando de um diretório relativo. Então, isso aqui, pessoal, no final das contas, vocês lembram que quando eu dou um ls, menos lsa, a gente tem esses links aqui, ó, esses diretórios, que são de fato diretórios, mas não são diretórios, mas são diretórios que apontam, o ponto aponta para o meu diretório atual e o ponto relacionado ao meu diretório pai, tá? Lembrando que não é o diretório anterior, é o diretório pai. Quem é o diretório pai aqui nesse exato momento? Se eu estou no meu perfil, vamos dar pwd, se eu estou em Ocla, o diretório pai é o home. Então, se eu botar cd ponto, a gente vai voltar para o home, tá? Então, o que acontece? Voltando à ideia. Então, se eu não estou passando, se eu estou entrando aqui cd minha pasta, e eu não estou passando um diretório completo, um diretório de início que começa com root, e um diretório final, eu estou passando um caminho relativo. Então, por trás dos panos, o Linux completa da seguinte forma. Dessa forminha aqui. Dessa forminha. Para ainda, cd ponto barra minha cd ponto barra ou é barra cd ponto barra. Então automaticamente eu coloco cd ponto barra, o nome da minha pasta, e aí eu estou dizendo o que o ponto quer dizer. O ponto quer dizer que parta do princípio que a minha localização atual, e da minha localização atual entre numa pasta filha que está nessa minha localização atual, chamada minha pasta. Entenderam aí? Então eu vou dar um enter. Entrei. Agora, se eu rodasse, pessoal, esse mesmo comando aqui dentro, ia funcionar? Vamos ver aqui. Primeiro, deixa eu dar um ls aqui. Eu só tenho uma pasta chamada teste aqui dentro. Então, se eu rodasse esse comando de novo, olha o que ia acontecer. O que ele está me dizendo? Ele está dizendo que a partir da pasta onde eu estou, que é a minha pasta, eu queria entrar numa pasta, ou seja, eu estou em minha pasta, e eu quero entrar em outra pasta chamada minha pasta. Só que não existe uma pasta, uma minha pasta filha aqui dentro dessa pasta. Vocês estão entendendo como é o processo? Então, sempre que eu precisar entrar numa pasta em que eu coloque o ponto barra, isso aqui vai ser um caminho relativo. Relativo aonde eu estou naquele momento. Tá? Então pode acontecer situações, pessoal, em que às vezes o comando ele vem com esse ponto barra antes para você visualizar que ele está relativo à localização que eu estou, tá? Acontece às vezes em situação, ó. Se eu der um cat aqui, deixa eu
Pronto. Se eu der um cat aqui, ó, arquivo.txt, já viu isso? Ele chama o binário, o Linux entende que esse binário está em alguma determinada localização, tá? E faz com que ele leia esse arquivo, tá? Agora, se eu colocasse assim, ó, ./cat, o que ele está fazendo? Se eu tentar executar aqui, ele não vai executar, porque ele não encontrou o ./cat no meu diretório atual. Então vocês podem perceber que, ó, dá um ls aqui, ó, não existe nenhum arquivo nessa minha pasta chamada .bar, na verdade, chamado cat. Por causa disso, ele não tem como executar, ele não encontrou aquele arquivo, tá? Vocês estão conseguindo compreender a ideia? Então, sempre que eu boto ./, eu estou direcionando da minha localização para a frente, ou seja, para diretórios filhos ou para diretórios pais também. Então, do mesmo jeito que eu uso o ./ para referenciar a partir botando o nome de pastas, vamos supor, quero entrar nessa pasta aqui, através de um caminho relativo. Então, eu vou mudar cd. Botar a barra, volatility 3. Vou dar um enter. E aí dou um ls. Aqui tá os arquivos. Ó, e aí vem o primeiro conceito, ó. Aqui, ó, aproveitando o embalo, eu tenho um arquivo de script Python, .py. Se você digitar só vol.py e dar enter, ele vai dar o que, ó? Ele vai dizer o seguinte: o comando ele não foi encontrado. Mas poxa, mas eu não estou na pasta. O que acontece? Você tem que dizer que você quer chamar um arquivo que está a partir do seu diretório atual. Então você bota no ./vol.py, ele agora entende, ó. Agora ele consegue chamar. Ah, entendi. Legal. Agora vamos supor o seguinte: eu quero referenciar agora, eu quero entrar naquela minha pasta lá. Só que eu não quero simplesmente fazer isso. Eu poderia simplesmente fazer isso, ó. cd. cd minha pasta, entrei nela. Agora vamos imaginar que eu estou dentro de Volatility novamente, como eu já estou, e eu quero entrar com um comando só. Eu não quero ter que dar cd. Depois volta. Como é que eu faço isso? Vamos lá. cd. O que o ponto está dizendo? Eu estou dizendo que a partir da minha localização, de onde eu estou, eu quero que ele volte para o diretório anterior. Onde é que eu estou? Em Volatility 3. No momento que eu digitei o ponto, ele já está referenciando a pasta py, que é a minha pasta home do Ocla. E aí, a partir dessa pasta home, eu posso simplesmente dar um barra e digitar minha pasta. Olha que loucura! Eu volto com os dois pontos e a partir disso eu consigo referenciar uma pasta que está atrás de mim no meu diretório py, sendo que ele é como se fosse um irmão meu, né? Só para entender a logística aí do negócio, tá? Então, eu tô saindo de uma pasta atual. Eu poderia até entrar um desenho aqui, mas eu não tenho uma ferramenta de desenho. Mas, resumidamente, eu estou saindo de uma pasta, um comando cd. E dizendo: cd, aproveite que você está executando e entre nessa outra pasta aqui, tá? Então, dou um enter. Aí, ó, com um comando só eu executei 2 vezes. Certo? E aí, a partir disso, pessoal, eu posso brincar à vontade. Ó, eu tô agora em minha pasta. Vamos supor que eu quero ir lá pro root. Será que eu conseguiria? Eu poderia dar cd. /. O que isso aqui vai fazer? Vamos, antes de eu... Deixa eu dar um pwd aqui, só para vocês entenderem onde é que eu tô. Então eu vou dar cd. cd. Vai fazer com que eu volte para essa pasta, correto? Então, teoricamente, se eu executar isso aqui, eu vou para cá. Agora, se eu fizer mais ou menos de novo isso aqui, aqui que eu estou fazendo, eu quero que ele automaticamente agora saia dessa pasta. Esse primeiro conjunto vem para essa e esse segundo conjunto vem para essa. E se eu der cd. De novo, eu volto para a raiz. Ou seja, eu volto para minha primeira pasta de usuário. Então isso aqui, pessoal, é um conceito de sempre você utilizar aonde você está para voltar uma pasta. Olha, só para vocês entenderem, ver se vocês entenderam mesmo. Ó, vou dar enter aqui. Ó, agora o meu pwd onde é? É no root, tá? Agora vamos supor que eu queira entrar de novo onde eu estava. Aí eu posso fazer o seguinte: cd barra, que é a minha pasta que eu tô agora. Aí eu vou. Qual é a pasta? Deixa eu dar um ls aqui para ficar mais claro. ls. Eu quero entrar onde agora? Na home. Então cd home.
certo? Aí agora, entrei. Agora do LS, CD Ocla. Agora do LS, CD minha pasta. Pronto. Entrei, voltei para minha localização. Agora ressuscitar mais uma vez. CD teste. Entrei numa quarta pasta. Vou dar PWD. Olha a minha localização agora. Se eu quiser voltar para o root agora, quantos conjuntos desse eu vou precisar? Se eu quero voltar 4 pastas, 1, 2, 3, 4. Perdão, pessoal. 1, 2, 3, 4. Que é o root. Então eu vou botar cd ponto barra. Vou dar um enter, pwd, e aí está. Novamente estou lá no root do sistema. Ok, entenderam a questão do conceito relativo? Então relativo sempre é relacionado aonde eu estou. É por isso que naquele momento que eu estava dentro de minha pasta, eu tive que usar só 3 conjuntos de ponto para voltar para o root. A partir do momento que eu entrei em mais um diretório, filho, eu agora estou em 4 níveis abaixo do root, eu tenho que colocar cd ponto 4 vezes. Para quê? Para poder alcançar novamente o root. Sempre é relativo à posição que eu estou. Tá claro? Pessoal, lembrando que esse é um dos conceitos mais importantes na hora de manipular, de você se situar através do Linux. Isso aqui cai muito na parte de CTFs, na parte mesmo que você vai estudar e até para agilizar o processo durante a utilização do Linux, tá? Beleza? E agora vamos falar sobre o caminho absoluto. O caminho absoluto, pessoal, é exatamente esse caminho aqui que eu mostro através do PWD. Então, em vez de eu fazer como eu fiz aqui, CD home, certo? Aí depois dou enter, aí do ls, CD ocla, do ls, CD minha pasta, eu poderia simplesmente dizer logo, CD, vá para tal canto. Ou seja, eu vou estar passando aqui um diretório de início para um novo diretório. Ou seja, se eu quero mudar para o root, eu não preciso passar um novo diretório, porque ele já próprio em si já é o próprio diretório novo. Mas vamos lá, ó. Se eu quero ir para root, em vez de eu executar essa série aqui, o root não é representado pela barra. Ó, o root ele é representado pela barra, o diretório root. Certo? Isso aqui já é o caminho absoluto dele. Então, ó, se eu quero diretório root, eu boto cd barra. Dou um enter. Ó, já estou aqui. Eu passei o caminho absoluto dele. Eu posso estar em qualquer local. Eu posso estar dentro agora, ó, de root, que eu não tenho permissão ainda. Eu também não quero mexer agora nisso. Vou estar em ATC. Estou em ATC. Dei cd barra. Voltei. Não importa a localização onde eu estava. A partir do momento que eu passei um caminho completo, ou seja, eu passei um caminho absoluto, não tem para onde ir. Ele vai para aquele local, tá? E como é que seria o caminho absoluto daquela pasta onde eu estava? cd barra home barra ocla. Aí eu posso completar aqui minha pasta. Isso aqui, pessoal, aí vocês, detalhe, tá? Vem um detalhe super importante. Todo caminho absoluto começa com a barra. Se você fizer isso aqui, virou relativo. Ah, mas eu tô passando o tamanho completo. Sim, pode até funcionar, mas olha a diferença. Vou dar enter aqui agora. Entrei na minha pasta. Agora, vamos supor que eu quero entrar em outro caminho absoluto, que era pior que eu não lembro mais o nome da pasta. Pera, ainda é que eu tava testando nesse instante com vocês. Deixa eu ver. Aqui, o Volatility 3. Ó, vamos imaginar que eu quero agora entrar nesse caminho absoluto. Se eu executar ele aqui, vai dar um erro. Por quê? Porque o CD vai imaginar que, como tu não tá colocando uma barra aqui, isso aqui não é absoluto, é relativo. Então, para ele, todo caminho absoluto começa com barra. Começa com a pasta pai, a pai dos pais, o avô principal, o cara mó, o cara fodão. Então, sempre se lembrem desse detalhe. Todo caminho absoluto começa com uma barra no começo. Se não tiver uma barra, ele não é um caminho absoluto. Ele é um caminho relativo, tá? Então, aqui, ó. Vou dar enter, você vai ver que vai dar erro. Deu erro. Por quê? Porque ele não encontrou esse caminho aqui. Agora, se eu colocar uma barra, ele está dizendo o seguinte, beleza, a partir de root, encontre a pasta home, que encontra a pasta ocla, que encontra a pasta volatility. Se você encontrar esse caminho completo desse jeitinho aqui, ele vai entrar. Entrei em volatility.
Então, independente se eu for botar barra etc agora, vou entrar lá em etc e vou colocar esse caminho aqui, ele volta para essa pasta. Por quê? Porque ele é um caminho absoluto. Ele é um caminho que não importa a sua localização. Agora, se eu colocar novamente esse caminho aqui, vou lá em etc, olha a diferença. Opa, cd barra etc. E colocar agora ele aqui, volatility, sem a barra, vai dar erro. Porque ele vai achar que é um caminho relativo, e se você der um ls, não existe nenhuma pasta home aqui dentro. Então ele não encontra aquela estrutura a partir da minha localização e dá erro. Entenderam, pessoal? Então, pessoal, isso é um conceito muito importante, que eu espero que vocês tenham entendido, tá? Para que possamos começar a trabalhar com o CP, que é o IUMV, tá? São esses dois comandos que a gente vai estar vendo hoje, tá? Então vamos lá, voltando aqui. Então, se eu quero entrar na minha pasta home, eu também tenho um atalho interessante que é meio que um caminho absoluto camuflado, que é cd till. No momento que eu boto cd till, é como se eu estivesse dizendo o seguinte: cd, pegue o meu diretório de usuário e entre nele. Nesse caso, o usuário que eu estou logado nesse momento é o Ocla. Então, se eu botar cd, isso aqui vai virar isso aqui, ó, barra home, barra Ocla. Ele vai entrar nesse caminho, tá? Então, ó, vamos confirmar. cd pwd, aqui está. Beleza? Vou dar um ls. Então, ainda onde você tiver, se você botar cd till, você consegue trabalhar nisso, tá? Então, vamos lá. Vamos supor, então, que eu quero copiar esse arquivo aqui para dentro da minha pasta. O arquivo.txt para dentro da minha pasta. Qual é o comando que eu uso? Eu uso o comando copy, né? Que a abreviação é cp. Então, eu vou botar cp, espaço. Vou colocar o nome do arquivo. Aí você pensa, tá, eu vou passar caminho relativo absoluto agora, que agora eu posso fazer os dois. Sim, pode. Eu geralmente utilizo caminhos relativos, a não ser que eu vá mudar para uma pasta específica. Vocês vão perceber, pessoal, que ao decorrer que vocês vão utilizando, vocês vão entendendo isso aí e quando utilizar cada coisa, tá? Nesse caso, como eu já estou na pasta onde eu quero trabalhar, eu vou usar caminhos relativos. Então eu vou botar ponto barra, arquivo, e eu vou botar ponto barra, minha pasta. Então o que vai acontecer? Ele vai copiar do meu diretório atual o arquivo.txt. É umas redundâncias, às vezes, né? Arquivo chamado, tá? Enfim. E eu quero que ele copie esse arquivo, ou seja, a origem e o destino. Para onde é que ele vai? Ele vai para dentro, ó, de uma pasta que está dentro da minha localização, o ponto barra, minha pasta, e vai jogar aqui dentro. Se eu não especificar o nome aqui, ele vai com o mesmo nome. Mas eu já posso também copiar mudando o nome. A gente vai já ver isso, tá? Vamos lá. Vou dar um Enter. Agora eu vou dar um ls dentro dessa pasta, minha pasta. ls.barra minha pasta. Ó, aqui está o arquivo dentro, ó. O arquivo.txt. Agora vamos supor que eu queira copiar mudando o nome. Posso também? Pode. Então você pode vir aqui, ó. Vou deixar o nome original. E agora eu vou botar assim, ó, outro arquivo.txt. Eu estou copiando e dizendo o seguinte: lá dentro de minha pasta, eu não quero que ele se chame arquivo.txt. Eu quero que ele se chame outro arquivo.txt. Vou dar um Enter. Agora eu vou dar um ls, setinha para cima, para repetir o comando, que a gente não é besta, né? E aí, ó, já tenho o arquivo e o outro arquivo.txt. Ok. Agora imaginem o seguinte: imaginem que eu quero copiar um arquivo que está lá em barra etc. Certo? Que é o arquivo PESWD. Esse arquivo PESWD geralmente tem a lista de usuários de que estão cadastrados no sistema. A gente pode ter acesso a esses arquivos, mas ele não é um arquivo. O máximo que você vai saber é quais os nomes dos usuários que tem dentro do sistema, que é já uma vantagem interessante. Mas para isso eu preciso estar dentro da máquina. Então se alguém me colocou dentro dessa máquina é porque me deram permissão para isso. Enfim, é uma questão de segurança, tá? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dar cp. E agora, como ele está lá dentro do etc, se eu for fazer ponto barra, aí eu preciso saber quantos ponto barra eu preciso botar, porque depende da minha localização que eu estou naquele momento. Então não faz sentido. É melhor trocar tudo isso por um caminho absoluto. Então eu já quero que ele entre lá, a partir do root, na pasta etc, que eu sei que é uma pasta que tem dentro do barra root, é uma filha do root. E logo em seguida copie um arquivo chamado PESWD, que eu também sei que existe um arquivo dentro dessa pasta. Dou espaço. E agora eu quero copiar esse arquivo para dentro de teste. Olha que legal agora. Eu estou usando um caminho absoluto junto com um caminho relativo. Agora eu quero que ele jogue dentro de minha pasta.
Ou seja, nesse momento aqui eu estou usando um caminho absoluto. Nesse outro aqui eu estou usando um caminho relativo. Relativo aqui, a minha posição. Então eu posso utilizar essas duas combinações também tranquilamente para fazer isso. Vou dar um Enter. Se eu der agora um ls dentro de minha pasta, vocês vão ver que tem um arquivo PSWD. Ah, como é que eu faço para ler? Mesma coisa. Eu posso, ó, vamos lá, olha como é interessante. Eu posso dar um cat.barra para pegar essa minha versão que eu copiei, minha pasta, PSWD. Aqui está ela. Como também eu posso usar um caminho absoluto para ler o arquivo original. Eu posso dar um cat/etc/PSWD. Aqui está. Entenderam? Agora aqui, eu já falei para vocês sobre o CP, que é o copy. Eu tenho o MV, que é o move. O move tem duas funções. A primeira deles, mover. A segunda, renomear. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu quero trocar, por exemplo, o nome desse arquivo para file.txt. A minha imaginação é linda, né? Mas acho que é por isso que eu saí do marketing e fui pro TI. Mas enfim. Então eu vou do MV, vou dar um MV, vou dar o nome do arquivo original, nesse caso aqui. Lembrando, pessoal, que nem sempre é uma boa prática, mas nem sempre, quando eu estou utilizando arquivos da minha máquina, eu preciso passar o ponto barra, tá? É como eu falei, é uma boa prática para evitar problemas, tá? De você passar sempre essa localização. Na verdade, é uma boa prática você sempre utilizar caminhos absolutos, tá? Para evitar, por fim de dúvida, alguma execução maliciosa. Já posso, depois eu vou até falar para vocês sobre envenenamento de path, né? Mas aí é outra coisa, uma coisa mais para frente, tá? Mas enfim, então eu vou dar o arquivo, ponto barra arquivo, e eu vou dar, ou seja, o arquivo de origem eu quero mudar para que nome? Aí eu boto ponto barra, eu quero que ele se chame file.txt. Ou seja, eu estou dizendo para o Linux, mova esse arquivo do meu diretório para o meu atual diretório. Só que mudando o nome. Então ele vai entender esse processo. Ó, dou ls, agora eu tenho um file.com. Não, eu tenho um file.txt. E aí a partir disso eu posso mover esse arquivo para dentro de uma pasta. Então eu dou um mv file.txt minha pasta. Ou boto melhor para ser mais garantido, minha pasta. A partir desse momento que eu dou ls, o mover, como você pode saber, ele move o arquivo, não tem algo de misterioso nisso, pelo amor de Deus. Então copia, o MV move, tá? E aí o move ele recorta, ele tira do canto que tá e joga para outro canto, tá? Então às vezes até cuidado quando você for fazer algum movimento e tal, para usar o MV só quando for extremamente necessário, tá? Às vezes já aconteceu a situação de eu perder um backup, ou eu tenho amigos que perderam um backup porque ele usou o MV jogou uma parte para um canto e o HD parou de funcionar, mas enfim, isso é outra tangente que não tem nada a ver com isso aqui, mas enfim, vale a atenção do risco que você está fazendo, tá? Então, beleza, vou dar uma consultada dentro da minha pasta, ponto barra minha pasta, e aqui eu tenho o arquivo, o file que eu acabei de jogar ele aqui dentro, o outro arquivo que é uma cópia e o PSWD, tá? Bom, eu acho que é só. Eu não quero que esse vídeo fique maçante demais. Eu acho que ele tá bom do tamanho que tá. Eu consegui explicar o que eu queria explicar dentro de um tempo razoável, tá? Na próxima aula, eu acho que eu vou entrar com um exercício uma atividade, na verdade, que é o Bandit. O Bandit, ele é um desafio já, certo? Que tem, se eu não me engano, 30 e tantos desafios. Esses desafios, os primeiros, são exatamente, talvez ali seja mais interessante eu mostrar o find, o grep, junto de uma necessidade real do que eu simplesmente jogar aqui para vocês o que ele faz, tá? Então a gente vai dar uma revisada nesses comandos que a gente fez e ao mesmo tempo explicar para as pessoas, ou explicar para vocês a utilidade desses outros comandos durante uma necessidade real, tá? E aí fica também para vocês estarem fazendo em casa, estarem praticando isso, já que a gente já tem 4 aulas, e é interessante que vocês estejam bem afiados a partir de agora, né? Tô contando que vocês estão estudando, que vocês estão prestando atenção, que vocês não estão perguntando porque não estão tendo dúvidas, tá? Então, se tem dúvida, se tá com vergonha, uma coisa do tipo, pessoal, chega no meu privado, manda lá no Instagram, tá? No Instagram do Ocla, pode mandar, que a gente explica, eu te manda um vídeo, te manda um áudio, sei lá, manda pensamento, sinal de fumaça, a gente manda pra estar ajudando você a estar sanando dessas dúvidas, tá bom? Então, grande abraço, até mais, tchau, tchau.